Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Capacitação, módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos falar sobre arrependimento e confissão de fé. E esse tema está relacionado com os demais que nós trabalhamos, já estudamos, né? Ele também complementa a mensagem do Evangelho. Na verdade, é a resposta que nós damos após nós entendermos quem Deus é, que Ele é um Deus criador, né? Ele é o nosso criador, nós devemos prestar contas a Ele. Ele é um Deus justo, ou seja, Ele é o padrão de justiça, e Ele é um Deus santo. Então, Ele também é esse padrão de santidade. E arrependimento é a resposta que nós damos, principalmente ao nós compreendermos a nossa depravação, ou seja, a nossa pecaminosidade humana. E claro, foi a primeira mensagem que nós vemos Jesus pregar. Olha só como isso é importante. Jesus pregou, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Assim como João Batista também pregava a mesma mensagem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É a resposta que nós damos a Deus, é o arrependimento, após nós compreendermos quem é esse Deus e a nossa depravação humana. Para os judeus na época de Jesus e de João Batista, eles já conheciam esse Deus criador, esse Deus justo e santo. E também, durante todo o Velho Testamento, a gente percebe que Deus está convencendo o homem da sua depravação humana. Então essa mensagem já tinha sido anunciada, eles estavam saturados de ouvir que eles eram maus, que eles eram seres totalmente depravados, né? E estava registrado isso no Alcorão, que é o Velho Testamento para os judeus. E o que a continuidade da mensagem do Evangelho foi: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Agora, é claro, para alguém que não conhece a Deus, a primeira mensagem que precisa ser anunciada é quem Deus é, assim como Paulo fez ao povo de Atenas. Então, quero que vocês abram em Mateus 3, aonde João Batista vai estar pregando essa mensagem. No versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E aí Jesus também, da mesma forma, ele prega a mesma mensagem. E em Mateus 4, versículo 17, Jesus está pregando a mesma mensagem. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mas o que é arrependimento? Aí está uma questão que muitos se deparam, né? O problema é que nós confundimos arrependimento com remorso. E arrependimento não é remorso, não é culpa. Arrependimento é render-se totalmente a Deus. Primeiro, claro, é compreender e reconhecer a nossa depravação humana. Aquela aula que vocês já assistiram, né? Nós já estudamos sobre isso.
nós compreendemos, nós estudamos a respeito daquele assunto, nós reconhecemos isso e nós damos uma resposta a isso que nós compreendemos, a isso que nós reconhecemos, que sem Deus nós não temos salvação. Muitos acabam justamente falando: Senhor, eu não vou mais pecar. Senhor, eu juro que vou melhorar. Não vou mais fazer isso. Eu vou buscar ser santo como tu és santo. E isso é remorso. Não é arrependimento genuíno. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nós e gera arrependimento em nossos corações. O problema é que vocês já devem ter ouvido a palavra incrédulo. Vocês sabem o que é incredulidade? Incredulidade é o ser humano que se apoia, confia em si mesmo. Incredulidade é essa com autoconfiança em si mesmo. Então, quando Jesus até mesmo fala: vocês são um bando de incrédulos, ele está dizendo: vocês são um bando de pessoas que confiam em si mesmos. Mas eu estou chamando vocês ao arrependimento, que é o completo abandono de si mesmo. É entender que, cara, eu não tenho mais salvação. Eu não sou a solução. Eu sou o problema, né? Eu sou o problema. Tem uma aula aqui, inclusive, tá no material de apoio como um material complementar, que ele justamente fala sobre arrependimento, sobre batismo, e ele fala bem assim, o Harald Alker, ele diz: o ser humano não presta. E realmente, nós não prestamos. E ele até faz uma comparação. A diferença entre o cristão e aquele que se suicida, né? Uma pessoa que tem depressão, que não encontra o sentido de sua vida e que acaba, infelizmente, tirando a sua vida. A diferença dos dois é que o cristão encontrou a solução, que é Jesus. Enquanto que a pessoa que tirou a sua vida não encontrou a solução. Ou continuou achando que a solução era a si mesmo, ou seja, tirar a sua própria vida, né? E se apoiou de que tirando a sua vida poderia então solucionar todos os problemas, todos os seus problemas. E entender que arrependimento não é essa questão de mudança da minha parte, como: Senhor, eu sou capaz de mudar. Foi exatamente isso que Deus fez com Israel no deserto, quando ele entregou a lei a Moisés. O povo era um povo incrédulo. O povo de Israel era um povo incrédulo. Acreditava que eles tinham capacidade de cumprir a lei de Deus, quando na verdade eles não podiam. O único que podia teria que ser completamente santo. E só Jesus cumpriu a lei durante toda a sua vida até a morte, que era algo que a lei exigia. Alguém que não houvesse pecado teria de morrer em nosso lugar. Alguém completamente santo, puro, inocente de toda e qualquer acusação, tá? Que estivesse desobedecido a Deus em qualquer uma das leis de Moisés e
Enfim, Cristo, ele foi perfeito. Ele obedeceu até o fim de sua vida e ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou dos mortos e tomou a chave do inferno, né? Tomou a chave de Satanás e ele assumiu o governo, assumiu a autoridade novamente, assim como nos céus, sobre o inferno, e ele está fazendo com que todas as coisas, Deus está fazendo com que todas as coisas estejam debaixo dos estrados dos pés de Jesus, do seu Filho amado. E nós, da mesma forma, arrependimento é se voltar para Deus, é se voltar em completa rendição, completa humilhação diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo, eu me abandono, eu entrego a minha vida diante do Senhor, o controle nas tuas mãos, para que você, a partir de agora, lidere a minha vida e não seja mais eu quem vive, mas Cristo viva em mim. Eu quero morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, para viver uma vida abundante, viver as promessas de uma vida eterna, de tudo aquilo que em Cristo eu tenho benefício. Porque se nós não temos essa expectativa de receber uma recompensa no final dessa jornada, o que vai nos levar até mesmo a morrer por Cristo? Se não é pensar que existem benefícios para aqueles que estão em Cristo e que permanecem nele até o fim. John Piper fala isso. Em um estudo que ele fez na escola de teologia que ele estudou, eles não concordaram com esse estudo que John Piper fez, de que nós precisávamos ter esse anseio pelas coisas que existem quando nós chegaremos na eternidade, ou seja, as recompensas eternas que em Cristo existem. Porque, disse assim, o que vai me motivar a morrer por Cristo, a sofrer por Cristo, se não vai ser as bênçãos celestiais que estão nas regiões celestiais, que estão disponíveis para aqueles que permanecem em Cristo até o fim. Cristo precisa ser o sentido da nossa vida. Jesus precisa ser o sentido da nossa vida. Se você não encontrou ainda isso, você ainda não se arrependeu, ainda não se converteu. Se Cristo não é o sentido da sua vida, você ainda não se arrependeu. E aquele que não nasceu de novo não herdará o reino dos céus. Jesus disse: é necessário que a gente nasça de novo e nasça do Espírito. Nós precisamos nascer de novo, tanto nas águas quanto no Espírito. Um batismo complementa o outro. Não existe só batismo nas águas e sem batismo no Espírito. É preciso se batizar nas águas e se batizar no Espírito Santo. Senão, eu não nasci de novo. Você não nasceu de novo. E o que vai comprovar que nós realmente nos arrependemos genuinamente e nós tivemos uma verdadeira conversão, nós somos realmente uma nova criatura, é uma transformação que nós podemos dizer da água para o vinho. Ou realmente as pessoas vão perceber alguma coisa mudou nessa pessoa. Alguma coisa mudou nessa pessoa.
é outra pessoa. E é exatamente isso. Quando nós confessamos publicamente Jesus através do batismo das águas, nós estamos anunciando que nós estamos nos rendendo a Cristo, nós estamos renunciando o nosso lugar, nossa posição de autoridade, de autogoverno de si mesmo, para que Cristo reine em nós, para que Cristo governe sobre nós. Nós estamos aceitando o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Ele toma a centralidade das nossas vidas e nós saímos da centralidade para que Ele venha ser o centro das nossas vidas. Ele é o sentido da nossa vida e Ele é o sentido da nossa morte. Se vivo, né, é para a glória de Deus. Se morro, é para a glória de Deus. Cristo precisa ser o sentido da nossa vida. Arrependimento, vocês podem acompanhar lá no material de apoio, é o alicerce de uma construção. É o que concede sustentação à vida cristã, mesmo não sendo visível, mas nunca deixando de estar presente. É a base de todo cristão e sem arrependimento não existe a possibilidade de uma vida cristã. Então, arrependimento, ela não é só na conversão. Ela deve ser um hábito nas nossas vidas diário. Não deve ser apenas no momento em que nós nos convertemos, mas ela precisa estar na nossa vida cristã. Como tomar banho, por exemplo, faz parte da nossa vida. É um hábito que nós temos diário. E arrependimento é justamente isso. Porque ela é a base da nossa vida. Ela tá ali no alicerce, né? Ela não se vê, né? A gente não vê o alicerce de uma casa, mas ela está ali. É um fundamento importante para todo o cristão que realmente nasceu de novo. E lembrando, não é remorso. Arrependimento é render-se em obediência a Ele. E Ele, inclusive, nos prometeu que nos daria um coração de carne. Tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Um coração novo, que obedeceria a Ele, que gostaria até que vocês abrissem em Deuteronômio 30, a gente pode ler ali do versículo 2. Se voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, mudará a sorte de vocês e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, Deus de vocês, os havia espalhado. Ele está falando aqui para Israel, né, especificamente, porque ele é um povo que foi espalhado justamente porque não obedeceu a Deus, tá? Mas eu já vou chegar lá. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. Isso é uma promessa para Israel. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra de seus pais, que os seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. No versículo 6. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração de seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus,
de todo o coração e de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. O Senhor seu Deus porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês. Então, ali no versículo 10, se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, basicamente aqui o Senhor está dizendo, né, que não vai depender deles, não vai depender do povo de Israel se converter ao Senhor. E da mesma forma é com nós. Não depende de nós, a nossa conversão, mas o próprio Espírito Santo que está aqui na terra, ele está trabalhando em cada um daqueles que o Senhor pré-determinou, que ele escolheu, né, predestinou antes mesmo da fundação do mundo, para que se voltem a Deus novamente, né, como era para ser em Gênesis lá com Adão e Eva. Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita com Deus, porém eles rejeitaram essa comunhão e aí nós vemos cada vez mais o homem depravado, nós vemos cada vez mais o homem afastado da presença de Deus e nós vemos que Deus ele constantemente está atrás de sua criação, de seus amigos, ele levanta amigos, ele levanta profetas que tem uma visão de Deus, né, uma visão de quem Deus é, para anunciar a mensagem de arrependimento. E ele está fazendo isso ainda hoje, chamando a humanidade ao arrependimento. Está chamando aqueles que ele já escolheu antes mesmo da fundação do mundo, aquele que ele já elegeu nele, para que se voltem a Deus em completo abandono de si mesmo, completa humilhação de si mesmo, para viver eternamente, para viver exclusivamente para Ele. Nesse relacionamento perfeito novamente que Ele quer e tanto anseia em viver conosco, novamente como era. E estes homens foram vários, Enoque, né? A palavra fala que ele andou com Deus. Nós vemos Noé, Abraão e muitos outros, Davi, que inclusive, cara, o coração dele ansiava pelo que Deus ansiava em seu coração. Davi realmente se dedicava em conhecer o coração de Deus e trabalhar em favor disso. Paulo também foi um cara que reconheceu a sua miséria, a sua depravação humana. Ele inclusive se considera indigno justamente porque ele perseguiu a igreja de Cristo, de ser chamado apóstolo. Ele não se achava digno desse título e ele várias vezes menciona que quão miserável ele era, né, o pior dos pecadores. E homens como estes, né, homens como Davi, que quando ele pecou contra Deus, ele se humilhou completamente a Deus e genuinamente houve um arrependimento da parte dele, né? No seu coração havia um anseio em obedecer a Deus.
No seu coração havia realmente um desejo de amá-lo acima de todas as coisas. Então, contudo, não apenas Pedro, mas Jó, Davi, Paulo e tantos outros homens e mulheres reconheceram sua miséria, insuficiência e incapacidade de viver sem Deus. E é isso que ele continua desejando fazer nos nossos dias. Nos humilhar para nos convencer que viver sem a presença dele é algo terrível. Deus está nos chamando a confiar em sua soberania. E para terminar, eu queria ler com vocês a oração puritana. Vale da Visão é o nome. Senhor, alto e santo, manso e humilde, tu me trouxeste para o Vale da Visão, onde eu vivo nas profundezas, mas vejo-te nas alturas. Cercado por montanhas de pecado, eu contemplo tua glória. Deixe-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que estar rebaixado é estar elevado, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito de alegria, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que carregar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, as estrelas diurnas podem ser vistas a partir dos poços mais profundos, e quanto mais profundo o poço, mais forte é o fulgor de tuas estrelas brilhantes. Deixe-me encontrar a tua luz na minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria em minha tristeza, tua graça no meu pecado, tuas riquezas na minha pobreza, tua glória no meu vale.